Amigos, bom dia, lindo dia. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito de gravar esses vídeos dos nossos encontros no período da manhã. Amanhã é a promessa que há esperança, que há continuidade, que temos ainda tempo de continuar a caminhada e de novas oportunidades no decorrer do dia vão acontecer. Gosto muito da manhã, gosto da tarde, da noite, mas amanhã é onde eu consigo ver todo um trajeto, talvez planejar, né, no nosso íntimo, que nós planejamos, sim, coisas boas. Quanta coisa boa podemos fazer nos momentos a seguir. Então, um bom dia para aqueles amigos que vão me ver no período da manhã, uma boa tarde ou uma boa noite também depois, né, com as estrelas, com a lua, com o descanso do corpo. O que importa é que estamos aqui. E mais uma oportunidade de nos encontrarmos, de estudarmos um pouquinho, fazermos as reflexões do nosso ser, da nossa vida, dos momentos que passamos, das oportunidades que são maravilhosas a cada instante. E então, meus amigos, família do Caminheiros do Amor, outras famílias, outros amigos que nos veem a cada semana, um dos nossos companheiros da casa, estudando juntos, aprendendo juntos nessa trajetória de aprendizados, tentando evoluir um pouquinho, praticar um pouquinho mais, buscar utilizar com mais responsabilidade todos esses recursos que Deus nos deu e que nos envia também a cada instante. Então, que a paz de Jesus, que as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos os lares, todos que nesses momentos encontram-se em dificuldades, sejam elas dificuldades materiais, morais, espirituais, que sejamos todos nós envolvidos e que possamos cada um de nós abrir os nossos corações para receber todas essas bênçãos que vêm do Pai. Que assim seja, Senhor. Então, vamos lá, vamos começar com mais um capítulo e hoje vou falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, escrito aqui por Allan Kardec, aquele que nos trouxe em palavras claras os questionamentos que nós tínhamos, que toda a humanidade tinha e não conseguia entender. Então a doutrina veio para nos acalentar, nos mostrar a grandiosidade eterna da criação do Pai, da criação de Deus. E o capítulo de hoje, aqui no nosso Livro dos Espíritos, é Penas e Gozos Terrenos. Eu vou falar da pergunta 929 e 930. Só que antes de fazer essa leitura,
eu quero ler um trechinho de um outro livro também, aquele que coloca assim: resta, portanto, que o homem, ou seja, o discípulo do Pai, discípulo de Jesus, faça a sua parte para entrar na posse da verdade. Essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia fazer para o cabal desempenho dessa missão que o Pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até ao sacrifício. É do livro Mestre na Educação, né? E um outro trechinho de Allan Kardec: a educação é o maior antídoto ao materialismo e à crueldade. Então vamos lá. Vamos entender o porquê dessas duas leituras, sendo que a primeira pergunta desse capítulo, né, do livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa, já foi falado lá atrás por outro irmão da casa, Caminheiros do Amor. Então, a pergunta 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Aí vem a resposta, né? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não se lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Interessante, né? E a pergunta, a questão 930, é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixam dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Então vem a resposta dos nossos amigos espirituais. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Aí ele até recomenda aqui ver o item 793 do Livro dos Espíritos. Mas com tudo isso, com a primeira mensagem que eu li, depois com a frase aqui de Allan Kardec, que eu anotei, né? Que a educação é o maior antídoto a esse materialismo, a essa crueldade. O que significa tudo isso? Nós, como sempre colocamos, trazemos a herança do Pai Criador. Que herança é essa? A herança genuína da boa vontade, da evolução, de progredir, de fazer o melhor, o bem. Porque Deus não para de criar, Deus não para de trabalhar, certo? Então, se nós somos herdeiros dele, nós também carregamos esse sentimento
mesmo que ainda escondidinho em nós, trabalhamos isso dentro de nós, trazemos isso dentro de nós. Todo o universo não para de trabalhar, né? Ao reencarnarmos aqui na Terra, como já falamos também, trazemos uma programação espiritual. Lá na espiritualidade, a maioria dos espíritos se dizem capazes, querem a mudança interior, querem fazer o bem, porque reconhecem-se filhos do Pai e reconhecem-se parte desse universo amoroso e sabem que só conseguiremos a felicidade praticando o bem, sermos bons, deixarmos o orgulho. Então, ao reencarnar aqui na Terra, nós trazemos essas sensações, trazemos todas as lembranças que aos poucos elas vão desaparecendo no decorrer da nossa idade. Dizem, como todos conhecemos também, todos estudiosos, que a criança até os seus 7 anos ela carrega muito as lembranças da espiritualidade. Então é nessa fase que os grandes educadores, que devem ser os pais, os responsáveis por essas crianças, por esses espíritos, que devemos exercer com firmeza, com a verdade do que é a vida, no ato da educação, do direcionar, do explicar, do segurar nas mãos apontando os caminhos. Porque depois essas sensações mais amorosas, elas vão desaparecendo, porque o nosso mundo é um mundo de aprendizados, de muitas provas, né? E como um banco de escola, as provas causam inseguranças, causam os medos, e se não nos concentrarmos na lição com confiança no mestre que está ali nos orientando, nós perdemos o foco e tropeçamos demais. A encarnação é a mesma coisa. Então, se Jesus veio à Terra com essa missão, e olha que ele obedeceu às orientações do Pai, o que o levou ao sacrifício, né? E nós ainda, 2021, estamos aí engatinhando para esse despertar. Eu tenho uma posição de profissão, digamos assim, profissional. Não consigo uma vaga a qual me satisfaz, porque nós vamos falar, eu estudei tanto para fazer outra coisa. Então não é o correto. Isso é o orgulho, o valorizar aquilo que nos empenhamos em estudar, passar horas e horas estudando. Não é deixar-nos morrer de fome, porque acreditamos nós na nossa inferioridade ainda, porque são sentimentos inferiores, é o orgulho. Não me deixar praticar uma outra
função, porque vou me sentir desprezada, desvalorizada em não fazer a minha atividade profissional? É isso que Jesus deixou-nos na terra? Não. Jesus era para ser na terra coroado, viver em tronos, né, em castelos. Olha o potencial dele. Olha a grandiosidade desse coração. E ele se fez pequeno, se fez o menor dos menores. Feliz, humilde, trabalhou. Então, como diz aqui essa pergunta, deixar-se morrer de fome, orgulho. É o orgulho que o espírito precisa educar-se interiormente. É para isso que serve as encarnações. Porque Deus é evolução. Ele não, nenhum de nós, espíritos, vamos ficar eternamente na inferioridade. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que evoluir. Aceitando as dificuldades e buscando uma outra forma da sobrevivência, de construir, de alimentar, estruturar aqueles que o Pai nos coloca ao nosso lado como família. É a lei do progresso acontecendo para que eu me esforce. Então, deixar-se morrer de fome, porque não aceito outras funções, porque no meu olhar vou me sentir desvalorizada, pequena, humilhada, é justamente aí a lição que o espírito precisa, que nós precisamos. Eu preciso aceitar, porque com certeza, como já falamos, umas outras reencarnações, olha, possivelmente nós fomos bem assim, terrívelzinhos, né? Praticamos sim muita coisa que com a graça de Deus não nos lembramos hoje, né? Temos aí a bênção do esquecimento. Mas nós humilhamos, nós desvalorizamos, mas trazemos também muitas conquistas. Então precisamos trabalhar o quê? O primeiro trabalho do espírito é trabalhar o seu interior, a sua essência na aceitação, na humildade. É a humildade de Jesus que ele exemplificou em todas as situações. E mesmo hoje, nos nossos meios, quantos amigos, quantos irmãos nós percebemos essa humildade na aceitação. Basta olhar ao nosso redor, amigos, conhecidos ou estranhos a nós, mas percebamos os detalhes da humildade. É a humildade a mola que leva para essa ascensão. Então, estamos na Terra, no mundo de aprendizados, oportunidades benditas. E depois ele coloca, né? Aqui é evidente que sem os preconceitos sociais, o que são esses preconceitos sociais? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá quando Jesus
caminhava pelas montanhas, pelos templos, por aquelas vilas entre as rochas, entre aqueles terrenos áridos, né? Vamos voltar um pouquinho, imaginar nós naquele período. Imaginemos o que Jesus mostrava quando ele chegava no templo, quando ele chegou no templo, né? Todo aquele comércio, todas aquelas pessoas, os pedintes sempre existiram, os orgulhosos sempre existiram. E qual foi a sociedade que Jesus colocava em suas parábolas, em suas falas? Era a sociedade justa, o praticar o bem, o fazer a caridade ao teu próximo. Então essa sociedade injusta aos nossos olhares hoje, ela foi construída por nós. Nós, com o nosso orgulho, aquele orgulho que nós falamos agora há pouco, porque nós nos constrangemos, nós nos melindramos com coisas tão pequenas, em todos os lugares, em todos os campos, sejam eles profissionais, sejam eles de relações familiares, qualquer coisinha, nós ainda sentimos, né? Dói dentro de nós. Ainda bem que hoje nós já conseguimos, a hora que vem uma sensaçãozinha assim, opa, deixa eu parar, não é esse o caminho. Então nós já conseguimos dar uma controlada no nosso rancor, no nosso sentimento inferiorizado. Isso é bom, sinal que evoluímos um pouquinho, né? Mas então, olha a nossa sociedade. Vejam o momento que passamos hoje. Nós ainda ouvimos, nós ainda presenciamos, e não é só nas mídias, não é só nas pessoas do poder, que tem no poder de decisões da massa popular, não. Nós ouvimos entre os corredores, entre pessoas amigas até, algumas frases tão cheias de preconceito com relação a trabalhos, com relação a irmãos que se sujeitam a fazer, desempenhar alguma outra função. E nós ainda ouvimos tantas bobagens, né? Digamos assim. É o orgulho. Nós não conseguimos ainda entender, mesmo diante desse quadro de dor que se apresenta hoje, é um quadro de muita dor, muita miséria humana, né? Nós não conseguimos entender. Nós ainda temos o julgamento nos nossos corações, que são de amigos, são de pessoas do nosso convívio, não é verdade? Então, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha isso. Vamos buscar, na verdade, buscar de verdade, com a verdade. O espírito primeiro precisa trabalhar ali com muita força, com muita coragem de se olhar primeiro, trabalhar internamente o seu coração, aceitar a humildade do Cristo,
O reino do Pai precisa começar dentro de nós. A sociedade, essa sociedade que o Cristo praticou em todos os instantes, precisa começar dentro de cada um de nós. E como é que nós podemos fazer isso? Principalmente com aqueles que estão na infância. Meus amigos, é a infância que nós conseguimos plantar essas sementes da verdade. A semente da educação. Não falamos aqui, em primeiro, da educação dos bancos das escolas, mas sim a educação do espírito. Precisamos olhar as nossas crianças com o olhar do espírito que desce à terra sedento. Mas sedento do quê? Sedento da educação verdadeira, da fraternidade, do amparo, do perdão, do direcionamento. Paremos de julgar, paremos de medir, de avaliar pelas vestes exteriores. Esse é o mandamento do Pai. Olhemos os nossos irmãos como filhos do Pai, merecedores do perdão, merecedores da caridade, do amor. E ninguém morrerá de fome. Ninguém terá o desânimo para se entregar, deixar-se morrer de fome. Precisamos entender, trazer para o nosso dia a dia o Evangelho do Cristo, analisar essas escritas de Kardec, essas perguntas e essas respostas amorosas e tão objetivas que os Espíritos deram. Jesus é o modelo, Jesus é o mestre, é o guia, é o médico, sabemos disso. Queremos sociedade justa? Trabalhemos o nosso coração. Trabalhemos sem orgulho, gente. E façamos a nossa parte, por pequenininha que seja. Já conseguimos entender na nossa consciência o certo e o errado. Abracemos os nossos espíritos, os espíritos daqueles que estão ao nosso redor, com amor, com bondade. As nossas crianças, elas são ali a luz da esperança. E o que nós fazemos com as nossas crianças no ato da educação verdadeira? Pensemos nisso, mas pensemos com muita propriedade nesse Evangelho do Cristo. E façamos essa propriedade do Evangelho do Cristo em todos os dias das nossas vidas. Eu espero ter colocado um pouquinho aqui e que vocês leiam, procurem nas leituras de Kardec, nas mensagens, nos livros de Emmanuel, através do Chico Xavier, nosso grande, humilde trabalhador do Cristo, e tantos outros trabalhadores. Mas leiam,
se apropriem não das palavras que o vento leva, se apropriem das ações verdadeiras de tudo isso. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos, a todos da família Caminheiros do Amor, a todos da humanidade, vibremos a luz, vibremos a paz, e que Jesus esteja sempre em todos os corações. Que a paz seja feita com a graça de Deus. Que assim seja. Acho que meu tempo deu aqui. Gente, obrigada por tudo. Mais uma vez, estamos todos juntos nesse aprendizado.